eu tô indo conhecer o Nestor Capoeira, que ele tem uma história bem legal com a literatura e com a capoeira, e eu tô bem ansiosa para ver como que ele junta essas duas coisas. Tô um pouquinho ansiosa por entrevistar alguém, mas vai dar certo. Oi, tudo bem? Prazer te conhecer. Tudo legal? Tudo A ótimo. gente estava te esperando. Ah, que bom! Entra aqui, por favor. E aí? Foi muito complicado chegar aqui e achar o apartamento? Como é que foi? Não, foi tranquilo. Eu vim junto com a equipe, né? Ah, é? E aí a gente conseguiu encontrar tranquilamente. Ah, que ótimo. Tá bom. Eu sou uma pesquisadora e curiosa compulsiva. Ah, E aí eu andei te pesquisando na internet. tá. E aí eu descobri que você é formada em engenharia, comunicação, capoeirista. E como isso tudo se juntou com a literatura? Na verdade, a literatura veio antes de tudo isso, sabe? Porque o meu pai era militar, era da aeronáutica. Então o que acontecia? Nós ficávamos 2 anos aqui no Rio, 2 anos em Recife, 2 anos no Rio, 3, 2, 3 anos em Porto Alegre, e vinha. Nossa. Então, até os 15, 16 anos de idade, nós somos 7 irmãos. Imagina, minha mãe mudando com tudo isso, arranjando... Nossa, eu não consigo imaginar. Era uma loucura. E então eu nunca achei, quando eu começava a engrenar para ter uma turma, já estava... E quando voltava para o Rio, como o meu pai não tinha apartamento próprio, ele ia morar num outro local. Então eu nunca tive assim uma turma, aquela turminha, e os livros é que... Eles fizeram o papel dos amigos, né? Exatamente. Ai, que legal. E como foi essa descoberta da literatura? Pelo que você se interessava nessa época? Os livros, do meu ponto de vista hoje, são os livros meio bobos. Eu gostava muito, era do Tarzan. Aí depois o Sherlock Holmes. Aí depois, mais tarde, já com os 13, 14 anos, eu descobri tardiamente o Monteiro Lobato. Mas aí você ficou só nesses livros de aventura da sua infância e adolescência. Depois você não tentou ler mais aventura e procurar essa sensação? Não. Por exemplo, o Rubem Fonseca é policial, né? Uhum. Então, por exemplo, é um cara que eu me amarro. Eu acho ele espetacular, eu gosto muito. Aí quando eu fui fazer mestrado, mas já coroa, né? Fazer mestrado, eu fiz engenharia, trabalhei na Light uns 3 anos, era engenheiro elétrico, mas aí eu estava já jogando capoeira, eu comecei adolescente, comecei a ganhar dinheiro com aquilo, larguei a engenharia, larguei a Light, aí já estava dando aula de capoeira, larguei porque eu já estava ganhando uma graninha, aí depois viajei. Aí, de certa maneira, recomecei aquela rotina que eu tinha quando era garoto. Ficava 3 anos no estrangeiro, 2 anos no Brasil, 2 anos. Dos 25 aos 50 de idade,
Eu morei 12 anos no estrangeiro e 13 no Brasil, ensinando capoeira lá fora, pá, tal. Aí escrevi os livrinhos de capoeira. Aí então, depois disso eu escrevi uma ficção, que é o meu xodó, que é A Balada de Noivo da Vida e Veneno da Madrugada. Aí aquele lance que eu te falei dos livros de ação, eu botei ali, que é uma espécie de Três Mosqueteiros, mas na época contemporânea. Já em 1990, quando saiu A Balada, a capoeira já tinha se espalhado pelo mundo. Olha que loucura. Quando eu comecei em 1965. Tinha meia dúzia de academias no Rio, meia dúzia de São Paulo e o pessoal de Salvador e de outras cidades da Bahia, né? Hoje em dia, são 25 mil professores no Brasil inteiro, 10 mil no estrangeiro, nós estamos em 150 países. Que incrível. Muito louco, né? Sim. No período de vida de uma pessoa, no caso a minha e do pessoal da minha geração. Sim. É uma coisa maluca. Aí eu fiquei com aquele negócio todo na cabeça, papapá. Aí comecei a escrever um livro que vai sair agora em novembro, que é uma reedição daquele primeiro livrinho que eu fiz, chama Pequeno Manual do Jogador de Capoeira. Aliás, Capoeira, o Pequeno Manual do Jogador. Esse vai chamar Capoeira, o Novo Manual do Jogador. Só que o outro tinha 200 páginas, esse tem 500, né? Já tem todas aquelas informações. Muita gente fez pesquisa, depois, assim, especialmente em 1985, muitos mestrados, doutorados. Assim, aqui no Brasil deve ter seguramente uns 40 mestrados e uns 20 doutorados, eu estou falando por baixo, sobre a capoeira, e graças a Deus sempre realçando essa parte cultural, a parte o lance africano, não é? Porque aquela visão especificamente esportiva, a ideia era cortar fora toda essa parte, cortar as raízes negras, cortar as raízes marginais, porque ela foi proibida por lei. Sim. E autores, assim, você tem agora alguma influência de autores, tanto na sua escrita ou autores que você simplesmente gosta? Não, assim, quando eu vou escrever esses livros assim, por exemplo, Capoeira, o Novo Manual do Jogador, eu tento manter uma linguagem dia a dia, assim, que nem nós estamos batendo um papo aqui, mas evidentemente, como eu enfoco o histórico, eu enfoco o imbricamento da capoeira dentro da ordem social, né, da cultura negra com a cultura branca, o Brasil, enfim. Nessa parte, eu tenho uns caras que eu gosto muito, mas são assim de cunho acadêmico, por exemplo, o Muniz Sodré. Ele foi meu orientador no mestrado e doutorado. Era espetacular. É um dos caras que mais pensa o Brasil contemporâneo. É baiano, foi aluno de capoeira do mestre Bimba, que é vamos dizer, a figura assim, o fundador da capoeira moderna em 1930. Ele é do candomblé, tem um título honorífico lá e tem mestrado e doutorado no Brasil, na Alemanha, fala 8 línguas, fala japonês, escreve árabe. O cara é um cara espetacular. Uma coisa que eu vejo muito quando eu te ouço falar da capoeira, de toda essa história e de como ela está sendo registrada agora, é que me resgata muitas memórias da minha própria cultura, né? Da cultura negra, que é uma cultura muito oral, assim. Eu tenho lembranças
de estar em casa com a família e as mais velhas estarem lá contando histórias. Isso aí. Os mais velhos estarem falando de quando eram mais novos e educando a gente a partir da história. Só quando eu já estava com uns 20 e poucos anos, eu fui descobrir que isso tem um nome, né? Que são os griots. Perfeito. Que são os mais velhos que contam histórias, os contadores de histórias para educar os mais novos. Isso. E muito disso que você falou de não ter muitos livros, né? Quando você começou a escrever, não tinha muitos livros especificamente de capoeira. Eu identifico que esse é um dos motivos, né? Porque a galera tava lá fazendo, contando suas histórias e ninguém parou para pensar em, bom, beleza, vou parar agora e vou escrever um livro, né? Exato. E é importante esse tipo de registro, porque outras culturas têm tudo registrado oralmente e na escrita. Perfeito. Né? E isso eu acho muito legal, né? De ver que você parou e pensou, não, beleza, vamos colocar isso aqui para a posteridade. Vamos escrever para que daqui a algumas gerações, não sei nem se você pensou nisso, mas daqui a algumas gerações, a galera vai estar conhecendo a capoeira através do que você escreveu. Né? A gente sempre tem essa megalomania da imortalidade. Pô, você que nem a Bíblia. Sim, mas a escrita tem isso, né? Pô, que barato. Mas adorei aqui a tua visita. Eu gostei muito de te conhecer, foi incrível. Então agora vamos à parte dionísica. Vamos tomar um vinho. Tchim, Tchim, saúde. Mó barato, muito obrigado. Foi um prazer. Eu vou entrar aqui, no seu mas... site. Como é que é o site mesmo? É meninasblackpower.com. Tá combinado. Tá bom? Então tá bom. Então até a próxima. Até. Vamos lá. Deixa eu abrir a porta para eu poder voltar. Isso.